Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Anselmo de Química e no vídeo de hoje resolveremos a questão de número 110 do caderno amarelo da última prova do Enem, Enem de 2022. Uma questão muito bacana para você poder acompanhar porque trata de titulação. Titulação é sempre aquele assunto muito comum, muito frequente em vestibular. Então pegue um papel, pegue uma caneta, acompanhe a resolução porque vai ser muito legal, muito importante para você. Vamos lá? Questão 110. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH a 0,1 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Então ele coloca o ácido tartárico reagindo com hidróxido de sódio e aí produzindo um sal e água. Repara que essa questão é uma questão de titulação clássica, é aquela típica questão de titulação entre ácido e base. Toda vez que você fizer uma reação de titulação entre ácido e base, sendo o ácido e a base definidos pela teoria de Arrhenius, o ácido vai liberar hidrogênio, a base vai liberar hidroxila. O procedimento é padrão. Eu vou te mostrar como que você resolve qualquer questão de titulação envolvendo ácido e base definidos por Arrhenius. Acompanhe porque é bem tranquilo. Titulação ácido-base. Qual o princípio que a gente vai usar? Você vai seguindo sempre passo a passo. Você coloca assim, ó, H+ vezes Na é igual a OH- vezes Nb. Agora, o que significa cada grandeza dessa? Olha só, esse H+ é o número de hidrogênios ionizáveis que apresentam na fórmula do ácido. Então, se o ácido tiver 2 hidrogênios ionizáveis, você põe um 2 no lugar do H+. Por exemplo, H2SO4 tem 2 hidrogênios. H3PO4 tem 3 hidrogênios, HCl tem 1 hidrogênio. Então, esse H+, e esse OH- são as quantidades de H+, que o ácido vai liberar e OH- que a base vai liberar. Na é o número de mol do ácido, que agora a gente chama de quantidade de matéria do ácido. Nb é a quantidade de matéria da base, número de mol da base. Agora, da onde que vem esse número de mol? Existe uma fórmula muito importante que é essa aqui, ó. A concentração em quantidade de matéria é o número de mol pelo volume. Essa concentração, o certo é concentração em quantidade de matéria, mas tem gente que chama de molaridade. Então, a molaridade é o número de mol dividido pelo volume, mas o certo, o atual, é concentração em quantidade de matéria. É o número de mol, que é a quantidade de matéria, dividido pelo volume. Esse Na e esse Nb são esse N que você está vendo aqui na fórmula, ó. Então, eu posso também calcular o N dessa maneira. N, isolando o N, que é o número de mol ou quantidade de matéria, é o produto entre a concentração e o volume. Sempre que você multiplicar concentração e volume, você acha o número de mol. Então, se aqui eu tenho, ó, Na seria o número de mol do ácido, quantidade de matéria do ácido, né? Então, Na seria Ma vezes Va. O que seria Nb? Nb seria Mb vezes Vb. O que é esse M? É a concentração em quantidade de matéria que quase sempre é dado para você no exercício, que é o que vai acontecer nessa questão do Enem. Outra maneira de você calcular o número de mol ou quantidade de matéria é pegando a massa em gramas e dividido pela massa molar. Então, existem duas maneiras de se calcular esse número de mol. É o produto entre a concentração em quantidade de matéria e o volume, ou a massa em gramas dividido pela massa molar. Essas duas formulazinhas permitem que sejam colocadas nessa forma aqui de cima, ó. Então, qual é o princípio para eu matar uma questão de titulação? H Na, OH Nb. Então, eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. H+, que é o número de hidrogênios ionizáveis, que multiplica Na, que é o número de mol do ácido, ou quantidade de matéria do ácido. Seria concentração vezes volume. E do mesmo jeito, ó, OH- igual a, aonde tem Nb, eu vou colocar a concentração da base vezes o volume da base. Ou então, aonde tem esse número de mol, você pode colocar a massa em gramas dividido pela massa molar. E aí a sua fórmula ficaria maior, mas ficaria do mesmo jeito. Ó. H+, que multiplica o Na. O Na pode ser a massa em gramas do ácido dividido pela massa molar do ácido. E aqui, a massa em gramas da base e a massa molar da base. E aí eu posso brincar no vestibular. Eu vou usar esse princípio aqui, ó, H+Na,
OH-NB. Aonde tem Na, você pode colocar o produto entre a concentração e o volume do ácido ou a massa do ácido dividido pela massa molar do ácido. Aonde tem número de mol da base, eu posso colocar a concentração da base vezes o volume da base ou a massa em gramas da base dividido pela massa molar da base. Então eu posso brincar com essa relação. Basta você lembrar, o princípio da titulação é H mais Na, OH NB. No lugar do Na ou NB, você coloca a grandeza que ele te der no exercício para você poder desenvolver, que é o que a gente vai fazer no próximo slide. Não é isso? Agora a gente pode aplicar então esses princípios que eu te passei para a gente poder resolver essa questão do Enem. Voltando para a questão, repara ali, ó, na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 mol por litro, consumindo um volume de 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é dada pela equação. Então ele fala, para ele saber qual é a quantidade de ácido tartárico que existe no vinho, ele titulou com hidróxido de sódio. Aí, como eu tenho aqui um ácido e uma base, esse ácido vai ionizar esse hidrogênio e vai ionizar esse hidrogênio. Repara que esse ácido aqui, esse ácido tartárico, ele apresenta as funções ácido carboxílico e álcool. Esses álcoois aqui praticamente não serão ionizáveis, uma vez que você tem os ácidos carboxílicos, que são ácidos mais fortes. Então, nós teremos aqui a liberação de dois hidrogênios, que seria esse hidrogênio aqui que eu tenho, analisando aqui esse ácido, esse hidrogênio aqui é ionizável, esse hidrogênio aqui também é ionizável. Então, nós temos aqui dois ácidos carboxílicos e dois álcoois. Os ácidos carboxílicos é que são ionizáveis. Tanto que eu tenho dois hidrogênios ionizáveis nesse ácido e ele coloca um 2 aqui na fórmula, dizendo que eu vou precisar de 2 hidróxido de sódio para neutralizar os dois hidrogênios. Como é que a gente mata essa questão, então? Então, ele nos deu no exercício o volume do vinho, que é onde está o ácido tartárico. Ele me deu a concentração em quantidade de matéria do hidróxido de sódio e me deu o volume do hidróxido de sódio. Então, como nós temos concentração e volume, e do lado de cá nós temos volume, então nós vamos calcular a concentração do ácido. Olha só como é que a fórmula ficaria tranquila. H+ que multiplica MaVa, OH- que multiplica MbDb. Como é que nós desenvolveríamos essa fórmula? Olha só. Esse ácido tartárico, ele tem dois hidrogênios ionizáveis, que são justamente os dois hidrogênios das carboxilas. Então, no lugar desse H+, eu vou colocar 2, que são os dois hidrogênios ionizáveis. Na é a concentração do ácido que eu tenho no ácido tartárico. 25 é o volume do ácido. Da onde que eu tirei esse 25? Repara que ele põe para mim lá, 25 ml do vinho, ou seja, o ácido tartárico está no vinho, 25 ml do vinho. Do lado de cá, OH. O que é OH? É o número de hidroxilas que a base libera. Quantas hidroxilas nós temos na fórmula? Apenas uma hidroxila. Esse 2 é o coeficiente de balanceamento, não afeta na minha equação. Esse meu OH- corresponde ao número de hidroxilas que tem na fórmula. Esse H+ é o número de hidrogênios que tem na fórmula, independente de balanceamento. Aí aqui, a concentração da base é 0,1. Repara aqui, ele fala que a base tem a concentração de 0,1. E o volume da base, eu botei 8 ml, que são esses 8 ml aqui. Aí você fala, professor, mas você pode colocar o volume em mililitros? Nessa relação aqui, sim, eu posso colocar esses dois volumes em mililitros, desde que os dois estejam com o mesmo volume. E aí eu achei, a concentração, então, do ácido tartárico no vinho é de 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa é a concentração do ácido tartárico presente no vinho. Agora vamos ver o que ele está pedindo para a gente na questão. Na questão do Enem, ele fala assim para a gente: a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próximo de... Então ele fala, a concentração do ácido no vinho. Nós achamos 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mas olha só o que ele fez, ele colocou todas as concentrações aqui em gramas por litro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter a concentração que nós achamos de 1,6 vezes 10 menos 2 mol por litro em gramas por litro. Como é que a gente transforma? Lembra, esse C é a concentração em gramas por litro. Esse N é a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração que você sempre acha em titulação. Esse Mzão é a massa molar do ácido tartárico, que o exercício te deu. Através da fórmula você calcula e ele forneceu para a gente. Então eu vou ter, a concentração em gramas por litro
é 1,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro, vezes 150, que seria a massa molar. Isso nos dá uma concentração de 2,4 gramas por litro. Alternativa correta, letra B. Sempre que uma questão me perguntar qual seria a concentração do ácido no processo de titulação, se for ácido e base, você usa sempre esse princípio, H mais Na, OH NB. Você acha a concentração do ácido ou a concentração da base. E depois você faz o que ele estiver te pedindo no exercício. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Aí eu queria que você curtisse o canal, compartilhasse esse vídeo e aí você se inscrevesse no canal. Por quê? Porque eu vou passar a colocar muita questão agora para você poder resolver, uma vez que os vestibulares estão chegando. Beleza? Um abraço a você, galera. Até o próximo vídeo.